Hoje vamos analisar o relatório gerencial de dezembro de 2025 do Fundo Imobiliário HGBS 11, o Red Brasil Shopping. Esse é um dos fundos de shopping centers mais tradicionais do mercado brasileiro, com início das atividades em 2006. E atualmente possui mais de 140 mil cotistas. O fundo tem como objetivo gerar renda através da participação em shopping centers já consolidados e em operação, sempre buscando ativos com mais de 15 mil metros quadrados de área bruta locável e localizados em regiões com grande densidade populacional. No fechamento de dezembro de 2025, a cota patrimonial do fundo estava em R$ 20,75, enquanto a cota de mercado negociada na bolsa estava em R$ 20. Isso significa que o fundo estava sendo negociado com um pequeno desconto em relação ao valor patrimonial. O valor de mercado do fundo estava em aproximadamente R$ 2,6 bilhões, com mais de 129 milhões de cotas emitidas. Um ponto importante desse relatório são as movimentações recentes realizadas pela gestão do fundo. No início de janeiro de 2026, foi concluída uma operação que envolveu a aquisição de 35% do Boulevard Shopping Bauru e, ao mesmo tempo, a venda de 15% do Suzano Shopping. A compra do ativo em Bauru foi realizada por cerca de R$ 91 milhões e apresentou um cap rate aproximado de 9,3%, considerando o NOI dos últimos 12 meses. Quando se considera o NOI projetado para os próximos 12 meses, o cap rate estimado chega a aproximadamente 10,3%. Já a venda da participação no Suzano Shopping ocorreu com um cap rate de cerca de 8,6%. Essas duas operações fazem parte de um movimento de reciclagem do portfólio, que é quando a gestão vende ativos considerados menos estratégicos e utiliza os recursos para adquirir ativos com maior potencial de retorno, ou melhor, posicionamento no mercado. Além disso, o fundo também iniciou a aquisição de 20% de participação no Parque Shopping São Caetano, um ativo de alta qualidade localizado no estado de São Paulo. O valor total dessa aquisição é de aproximadamente R$ 237 milhões, sendo que parte do pagamento foi realizada no final de dezembro de 2025, e o restante será pago em parcelas nos próximos 12 e 18 meses, corrigidas pelo IPCA. Segundo a gestão, quando se analisam as três operações em conjunto, a expectativa é de um cap rate médio de aproximadamente 9,1%, com um retorno estimado de cerca de 15,2% no primeiro ano. Esse retorno maior acontece principalmente devido à estrutura de pagamento parcelado da aquisição do Parque Shopping São Caetano, que melhora a rentabilidade inicial da operação. Outro ponto relevante do relatório é o anúncio da 11ª emissão de cotas do fundo. A oferta tem um montante inicialmente estimado em até R$ 664 milhões, podendo ser ampliada através de um lote adicional. O preço de emissão foi definido em R$ 20,84 por cota, valor baseado no patrimônio do fundo, somado aos custos de distribuição da oferta. Essa nova emissão provavelmente tem como objetivo financiar novas aquisições e fortalecer ainda mais o portfólio do fundo. Falando agora sobre os indicadores operacionais dos shoppings presentes na carteira. O relatório mostra que o portfólio do HGBS 11 apresentou vendas por metro quadrado de R$ 1.466 no mês de novembro de 2025. Esse valor representa um crescimento de aproximadamente 4,1% em relação ao mesmo mês de 2024. Quando analisamos o acumulado do ano de 2025, o crescimento das vendas chega a cerca de 7,7% na comparação com 2024. A taxa de vacância do portfólio encerrou novembro em 4,6%, um pouco menor que os 4,8% registrados no mês anterior e também abaixo dos 5% observados no mesmo período do ano anterior. Esse nível de vacância pode ser considerado saudável para o setor de shopping centers, principalmente considerando que muitos ativos do fundo estão localizados em regiões altamente competitivas. Outro indicador importante é o NOI por metro quadrado, que representa o resultado operacional líquido gerado pelos shoppings antes das despesas financeiras. Em novembro, o NOI por metro quadrado foi de R$ 86,4, apresentando um crescimento de cerca de 12,1% em relação a novembro de 2024.
No acumulado do ano, esse indicador cresceu aproximadamente 8,4%. Esses números indicam que, mesmo com algumas oscilações no consumo ao longo de 2025, os shoppings da carteira do fundo continuam apresentando evolução operacional consistente. Inclusive, em alguns ativos houve recuperação de inadimplência e aumento das receitas provenientes de estacionamento e aluguel mínimo, o que contribuiu para o crescimento do NOI. No relatório também aparece um panorama do mercado de shopping centers no Brasil, com base em dados da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers. Segundo esses dados, em novembro de 2025, o setor apresentou uma leve retração nominal de cerca de 0,9% nas vendas quando comparado ao mesmo mês de 2024. Já em termos reais, considerando a inflação, a queda foi de aproximadamente 5,1%. No acumulado do ano de 2025, o setor apresentou crescimento nominal de cerca de 1,5% em relação ao ano anterior. Isso mostra que o desempenho do portfólio do HGBS 11 ficou um pouco acima da média do setor, já que as vendas por metro quadrado do fundo cresceram mais do que o indicador geral divulgado pela Abrace. Em relação ao resultado financeiro do fundo, em dezembro de 2025, o HGBS 11 apresentou um resultado de aproximadamente R$ 0,153 por cota. O fundo anunciou a distribuição de R$ 0,15 por cota referente ao mês, com pagamento realizado em janeiro de 2026. Essa distribuição está em linha com a política do fundo, que segue a regulamentação de distribuição mínima de 95% do resultado semestral. Quando observamos a média dos últimos 12 meses, o rendimento distribuído ficou em torno de R$ 0,155 por cota mensal. Considerando o preço de mercado próximo de R$ 20, isso representa um dividend yield anualizado próximo de 9%. Um patamar considerado razoável para fundos de shopping centers. O portfólio do HGBS 11 atualmente possui participação em 21 shopping centers distribuídos em 16 cidades e 6 estados brasileiros. A maior concentração está no estado de São Paulo, que representa aproximadamente 86% da carteira do fundo. Essa concentração pode ser vista tanto como um risco quanto como uma estratégia, já que o estado de São Paulo concentra alguns dos mercados de consumo mais fortes do país. Entre os principais ativos do portfólio estão empreendimentos como Shopping Jardim Sul, Shopping Penamuca Plaza Shopping, Tivoli Shopping Center, Shopping Vila Lobos e São Bernardo Plaza Shopping. Em alguns desses ativos, o fundo possui participação relevante e influência na gestão. Outro aspecto interessante é a diversificação entre operadores de shopping centers. O fundo possui ativos administrados por empresas como a LL Usade Shopping, Ancarivan Home, Soul Mouse, Multiplan e outros operadores relevantes do setor. Isso ajuda a reduzir riscos operacionais concentrados em um único administrador. Quando analisamos o desempenho histórico do fundo, o relatório mostra que desde o início das atividades em 2006, o HGBS 11 apresentou retorno total bruto superior a 861%, considerando a soma dos rendimentos distribuídos com a valorização da cota, comparando com o índice IFX, que representa a média dos fundos imobiliários negociados na Bolsa Brasileira. O HGBS 11 conseguiu superar o índice no longo prazo. Desde a criação do IFX em 2010, o retorno acumulado do fundo também ficou acima do índice. Outro ponto interessante é a liquidez do fundo na Bolsa. Em dezembro de 2025, o volume negociado foi de aproximadamente R$ 81 milhões no mês, com média diária próxima de R$ 4 milhões. Isso significa que o fundo possui uma liquidez relativamente boa, facilitando a entrada e saída de investidores. Em resumo, o relatório mostra um fundo com portfólio bastante diversificado dentro do setor de shopping centers. Gestão ativa realizando reciclagem de ativos e indicadores operacionais relativamente sólidos. A vacância permanece controlada. As vendas dos shoppings continuam crescendo e o fundo mantém um nível de distribuição de dividendos relativamente estável. Por outro lado, alguns pontos merecem atenção. A nova emissão de cotas pode gerar pressão no preço do fundo no curto prazo, já que aumenta a quantidade de cotas no mercado. Além disso,
Como todo fundo de shopping, o desempenho está diretamente ligado ao consumo das famílias e ao desempenho do varejo brasileiro. Mesmo assim, olhando o relatório de forma geral, o HGBS 11 continua sendo um fundo bastante relevante dentro do segmento de shopping centers e mantém uma estratégia de longo prazo focada na qualificação do portfólio e na busca por ativos com melhor potencial de geração de renda.